4, versículo 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu chamo a sua atenção para os finais dos 2 versículos. Primeiro, nisso pensai. Segundo, isto fazei. Que Deus os abençoe. Pode se assentar. Quando nós falamos na mente, a psicologia tem a sua definição do que vem a ser mente, bem como a psiquiatria. A filosofia, uma outra ciência humana, tem a sua própria definição do que vem a ser a mente humana. Mas, de fato, a nós nos interessa o que Deus, o Criador do ser humano, tem a dizer sobre a mente humana. E podemos descobrir o que Deus diz a respeito da mente humana, abrindo as Sagradas Escrituras e percebendo o que Deus nos revela a respeito de nós mesmos. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia, a mente é a sede dos pensamentos, do raciocínio, das proposições humanas. A mente é o cerne do existir humano. E a Bíblia usa sinônimos para falar da mente humana, esse lugar imaterial. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de coração, ela não está se referindo ao órgão que pulsando irriga o nosso corpo com sangue. Quando a Bíblia fala de coração, ela está se referindo exatamente à mente do homem. Quando nós lemos a Escritura, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 10, versículo 2, é aquele relato do encontro da rainha de Sabá com Salomão. E o que se diz a respeito desse encontro é o seguinte: chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, a rainha, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E foi Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. A sua mente. A mente, segundo a Bíblia, é também a sede de todo pensamento ou faculdade moral e espiritual. Portanto, diferenciemos mente de cérebro. Cérebro é tangível, é palpável, a mente é intangível. É importante entendermos e dissociarmos uma coisa da outra. A palavra de Deus diz no Salmo 7, versículo 9: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. São expressões que denotam essa área do ser humano que nós chamamos de mente. Ou seja, nós somos o que pensamos. O homem é o que pensa ser. Você é não o que as pessoas dizem que você é, mas você é aquilo que você pensa ser. A Bíblia diz isso em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque como imaginou no seu coração, isso diz respeito a nós, assim ele é. Ou seja, nós somos aquilo que pensamos a respeito de nós mesmos. E em relação ao salvo, como é que essa questão da mente se aplica? Quando se trata do salvo, a Bíblia diz que o salvo tem
a mente de Cristo. 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16. E como é que nós podemos alcançar, como é que nós podemos ter a mente de Cristo? Bem, nós podemos ter a mente de Cristo mediante a oração constante, a oração que não é desencargo de consciência, mas é uma necessidade profunda do coração de ter comunhão com Deus, de falar com Deus, de estar na presença de Deus, de abrir-se para Deus. Nós alcançamos a mente de Cristo, ou esse ato de ter a mente de Cristo, quando lemos a palavra de Deus, pois as sagradas letras revelam o que Cristo pensa. Isso vai desenvolvendo na mente do cristão uma cosmovisão, uma visão plena a respeito da vida. Ele consegue enxergar a vida sob um prisma absolutamente diferenciado. Os seus valores são diferenciados. A sua maneira de encarar os desafios e as dificuldades são diferenciadas. Portanto, nós precisamos buscar ter, porque nem todos os cristãos têm, e não tem porque não buscam, de fato, desenvolver isso, a mente, a mentalidade de Cristo em sua vida. Nós alcançamos essa posição de ter a mente de Cristo quando nós contemplamos aquilo que Cristo realizou por nós, pensamos a respeito disso, refletimos a respeito disso, entendemos a dimensão do que isso representa para a nossa vida. E de fato isso faz muita diferença. Quando nós pensamos quem éramos e para onde estávamos indo, quando Deus nos achou, e quando o poder do sangue de Jesus perdoou os nossos pecados, onde nós pensamos quem éramos e pensamos quem somos, mediante a aceitação de Cristo como nosso Salvador, de fato, nós começamos a olhar os nossos relacionamentos de uma maneira diferente. E como disse e reitero, olhamos a vida de uma maneira absolutamente diferenciada. Porque segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, diz que o amor de Cristo nos constrange. Eu diria que o amor de Cristo nos segura. Como uma besta fera que é puxada. Não deixa que os nossos instintos carnais aflorem e tomem conta do nosso coração. Não à toa que Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 5, disse: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Portanto, o grande desafio do cristão, do discípulo de Jesus, é, como Paulo disse, segundo aos Coríntios 10, verso 4 e 5, levar cativo à presença de Cristo todo pensamento. É levar cativo à presença de Cristo, em obediência a Cristo, tudo aquilo que nós pensamos. Ser discípulo de Jesus é aprender a pensar como Cristo pensa. Isso é ter a mente de Cristo. Enquanto a sociedade judaica dos dias de Paulo entendia muito bem, quando Paulo escreveu: vós mulheres, sede submissas em tudo aos vossos maridos. Mas essa sociedade jamais entenderia o que ele escreve em seguida, quando diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. E isso naquela sociedade judaica. Mas os cristãos, os verdadeiros discípulos de Jesus, buscam pensar como Cristo pensa.
Quando a Bíblia, através de Paulo, diz: vós servos, servi aos vossos senhores, e eram os escravos. Isso naquela sociedade era algo absolutamente tranquilo de se entender. Era assim que as coisas estavam organizadas, estabelecidas. Mas quando ele continua dizendo: vós senhores, tratai os vossos servos como irmãos. Isso é pensar como Cristo pensa. Esse é o grande desafio de todos nós. Portanto, irmãos, a nossa mente precisa estar ocupada. Porque já diz o velho ditado que mente vazia é oficina dele. É oficina do diabo. Então, de fato, a nossa mente precisa estar ocupada, mas não ocupada com qualquer coisa. E o apóstolo Paulo, ele nos dá uma lista de coisas que devem ocupar a nossa mente, que devem fazer parte do dia a dia de todo cristão, do pensamento de todo cristão, da reflexão de todo cristão, da meditação de todo cristão. Porque se Deus não ocupa o espaço em nossa mente, ouça o que eu vou lhe dizer em nome de Jesus, os ídolos do nosso coração ocuparão. Esqueça os ídolos feitos de pau, de pedra, de mármore, de gesso, de madeira. Esqueça esses ídolos. Eu falo de ídolos ainda mais nocivos, que são invisíveis aos olhos dos outros, mas ídolos que nós conhecemos muito bem, porque eles estão pleiteando o senhorio do nosso coração. Se nós não ocuparmos o nosso coração, ou seja, a nossa mente, com as coisas de Deus, esses ídolos se assenhorarão da nossa vida. E não adiantará vir à igreja, e não adiantará ser fiel nas finanças, não adiantará. Isso nos fará fariseus iguais aos fariseus dos dias de Jesus, cuja religião era absolutamente exterior, era para os outros verem. Se nós não cuidarmos, a nossa mente se torna um campo de idolatria. Aquilo que ocupa o seu pensamento e o meu pensamento é algo essencial e crucial. E com que conteúdos a nossa mente deve ser ocupada? É a pergunta que se estabelece. Em primeiro lugar, Paulo diz: ocupe a sua mente com tudo o que é verdadeiro. É o verso 8. Tudo que é verdadeiro. Porque nem tudo que nós ouvimos é verdadeiro, e nem tudo que nós falamos é verdadeiro. Aliás, há um pendor muito grande no coração humano para a mentira e para o engano. Jeremias 17, verso 9 diz que o coração do homem é enganoso. Quem pode conhecê-lo? Até mesmo nós nos surpreendemos com certas coisas que surgem, que brotam do nosso coração. Então é muito fácil enganar-se. Até porque nós ouvimos coisas falsas e mentirosas e acreditamos nelas como se verdades fossem. E há outras vezes que ouvimos coisas verdadeiras e tratamos essas coisas com ceticismo, como se mentiras fossem. Mas nós devemos rejeitar a mentira e abraçar a verdade. Nós devemos rejeitar aquilo que é fantasioso, aquilo que é mentiroso, aquilo que é miragem, aquilo que é enganoso. E devemos encher o nosso coração não com algumas coisas verdadeiras, mas Paulo diz tudo o que é verdadeiro. É verdadeiro, nos interessa.
Tem a ver com a verdade, nos interessa. Propaga a verdade, nos interessa. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Nesse texto, Paulo diz: tenha em sua mente tudo o que é verdadeiro. A verdade deve ocupar o nosso coração. Então abrace a verdade em nome de Jesus, porque toda a verdade provém de Deus. E se provém de Deus, devemos abraçá-la. Mas o que Paulo diz sobre o mundo, o que ele fez com a verdade de Deus? Romanos 1:25, mudaram a verdade de Deus em mentira. Até mesmo nos púlpitos de muitas igrejas, a verdade tem sido mudada. E o que tem sido propagada é mentira. E uma mentira dita 10, 20, 30, 100, 1000, 1 milhão de vezes, não a torna uma verdade. O pai da mentira, Satanás, vive mentindo e nós não temos parte com ele. Não nos interessam as palavras de Satanás, mesmo que sejam aparentemente verdadeiras. João diz em 1 de João, capítulo 3, verso 19, nós somos da verdade, amém ou não? Em 2 Coríntios 13, verso 8, Paulo diz, nada podemos contra a verdade. Por isso que ocupe o seu pensamento tudo o que é verdadeiro. Porque o bom de se falar a verdade, o bom de se pensar a verdade, o bom de se buscar sempre tudo o que é verdadeiro, é que a gente não precisa ficar pensando no que a gente falou ontem. Porque o mentiroso, ele conta mentira, e quando ele vai contar aquela mentira de novo, ele já conta diferente. Mas quem fala a verdade, não, ele sempre conta do mesmo jeito. Paulo disse que tudo que é verdadeiro deve ocupar a nossa mente. E vá além de verdade e mentira, aquilo que é enganoso. Tem muita coisa enganosa que os crentes estão abraçando. Essas coisas estão lhes fazendo mal e eles não percebem. E lhes falarei mais sobre isso. A nossa mente também deve se ocupar com tudo o que é honesto. É o que Paulo diz no verso 8. E essa palavra honesto, ela tem o sentido de respeitável, digno de respeito. Uma outra tradução diz assim, tudo o que for nobre. Isso deve ocupar a nossa mente. Isso descreve alguém que move-se nesse mundo, vive nesse mundo, relaciona-se nesse mundo, mas como se todo este mundo fosse o templo de Deus. E aqui dentro ninguém se porta inconvenientemente. Mas aquele que tem em sua mente tudo aquilo que é honesto, vai se portar de maneira digna, de maneira nobre no banheiro. Ou no ambiente de trabalho. Ou enquanto dirige o seu carro ou sua moto nesse trânsito caótico, tem louco para tudo que é lado. E que não poucos crentes, irmãos, pasmem, que no trânsito parecem nunca ter conhecido a Deus. Porque eles sabem todos os palavrões possíveis e imagináveis na hora do trânsito. E os proferem.
Eu me lembro de um que foi fechado, xingou, buzinou, perseguiu, emparelhou no farol e abriu o vidro da lateral. E quando ele foi xingar, era o pastor da igreja. Ele disse: a paz, pastor. Tudo que é honesto, ou seja, aquilo que não é vulgar, aquilo que não é desrespeitoso, aquilo que não ataca a moral. O cristão precisa ser respeitável. O cristão precisa ser respeitável na sua conversa, nas suas palavras. Amém ou não, gente? Amém. O jeito de se falar as coisas, a maneira de se portar. Porque nós vivemos uma crise moral sem precedentes na nossa sociedade. Jesus disse que os dias da sua vinda, Mateus 24, 37 a 40, seriam como nos dias de Noé. Olha como eram os dias de Noé, o negócio era feio. Mas ele também diz, lá em Lucas 17, 28, e os dias da sua vinda seriam como nos dias de Sodoma e Gomorra. E o que a gente está vendo no mundo hoje é uma depreciação, eu nem vou dizer dos valores de Deus, eu vou dizer uma depreciação da moral humana. Os seres humanos estão descendo aos mais baixos níveis de coisas indignas. E o pior, eles não se envergonham disso. Eles fazem questão de mostrar a sua indignidade, a sua falta de pudor, de vergonha na cara. E acham isso o máximo. Por quê? Porque tem gente que aplaude. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 1, relacionado a uma questão específica que tem a ver também com isso que eu lhes falei, que não só os que praticam, mas também os que aprovam serão réus de Deus. Eu via ontem, estava em Recife ainda, ontem pela manhã, e via na reportagem um movimento desses nas ruas de uma grande cidade da Europa. E que coisa triste, irmãos. E as pessoas aplaudem. Aplaudem. Mas a mente do cristão se ocupa e está cheio daquilo que é honesto, daquilo que é digno. Terceiro, Paulo diz: a vossa mente deve estar ocupada com tudo que é justo. Por quê? Porque justo é aquele que nos salvou, Jesus Cristo o justo. A Bíblia diz, o chama assim. E nós temos um Pai que é justo. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, nos diz a santa palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós, em Cristo Jesus, fomos justificados diante de Deus. E essa palavra significa que nós somos declarados por Deus justos diante dEle. Embora pecadores, embora falhos, embora frágeis, diante de Deus, justos. E o justo ama a justiça. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, Paulo diz que o amor verdadeiro, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, não folga com a injustiça. E vocês viram as cenas pela televisão. E eu estou falando de injustiça, irmãos, de maneira generalizada e não de um ponto apenas, mas vou citar apenas como ilustração de um grupo chutando a Bíblia. Quem viu isso aí? Chutando a Bíblia. Viram isso? Não viram isso? Uma certa parada que teve aqui em São Paulo contra a intolerância,
contra o preconceito, pela igualdade, sendo intolerantes com o povo de Deus e a palavra de Deus, chutando no chão, como se fosse uma bola de futebol. Que igualdade é essa? Que patrocina a desigualdade? Isso não é discurso de ódio, irmãos. Cada um faz da sua vida o que quiser, mas quer ser respeitado, respeite também. Está pensando o quê? Filipenses 1,10, Paulo diz, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, aproveis as coisas excelentes. Nós respeitamos, mas não aprovamos. E tem uma parcela do povo chamado de Deus, evangélico no Brasil, que aprova esse tipo de coisa. São dignos de juízo, a Bíblia diz, os que fazem e os que aprovam. Em nome de Jesus, na hora de optar, faça a opção por Deus, sempre por Deus. Sempre fique ao lado de Deus. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Tudo que é justo. Mas Paulo também diz que o nosso pensamento deve se ocupar com tudo que é puro. Esse termo, Hagnos, significa aquele que é moralmente puro, livre de manchas. E o mundo está cheio de coisas impuras. De coisas sujas, vis, obscenas, condenáveis. Deus nos chama a colocar na nossa mente aquilo que é puro. E o salmista buscava isso. Ele diz no Salmo 101, versículo 3. Guarda isso, marca isso. Salmo 101, verso 3. Ele diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. Quando tiver o celular em minha mão, não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Quando estiver acessando ao Instagram, lá nos Reels, ou TikTok, nos vídeos, ou não colocarei coisa vil diante dos meus olhos, aquele site, aquele filme. A pureza é um atributo de Deus, irmãos. E Abacuque nos diz no capítulo 1, verso 13, que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E nós somos filhos desse Deus, amém ou não? Amém. E nós temos que buscar encher a nossa mente daquilo que é puro. Precisamos ter uma mente que pense sem malícia, sem olhar de maldade para pessoas, sem luxúria, sem concupiscência, sem esse desejo carnal. Isso acontece exercitando a mente, trazendo para a mente aquilo que é puro. E a Bíblia diz que tudo é puro para os puros. Jesus disse que bem-aventurados são os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que deve ocupar a nossa mente também deve se ocupar com tudo que é amável. Literalmente pode ser traduzido que aquele que é amável é aquele que suscita o amor. Foi tão gostoso chegar aqui hoje e os irmãos me receberem com um sorriso por trás das máscaras, alguns. Foi tão bom, as palavras carinhosas, foi tão bom. Mesmo estando longe, no dia do meu aniversário, quantas mensagens me mandaram pelo WhatsApp, quantas mensagens carinhosas, que coisa boa. Nas redes sociais, outros postando lá, que coisa boa. Pessoas que suscitam amor.
Irmãos, há pessoas que são como aquele... Já assistiram aquele filme Edward, Mãos de Tesoura, com Johnny Depp? Ele ia abraçar alguém, feria a pessoa. Ele ia fazer um carinho, cortava o rosto da pessoa. Tudo que é amável. Amabilidade é a atitude de pessoas que transmitem uma fragrância preciosa, disse alguém. O cristão deve colocar a sua mente em coisas amáveis, buscando ser agradáveis. O mundo já tem muito ódio. E embora eu falei aqui de coisas que nós não concordamos, mas isso não nos faz ter o direito de odiar ninguém. São alvos do amor de Deus como nós, pecadores como nós. E precisam da graça de Deus como nós precisamos também. Mas façamos da nossa mente um recipiente de amor. A nossa mente deve se ocupar do que mais? Deve se ocupar com tudo que é de boa fama. Esse mundo está tão louco, gente, que as coisas que são aplaudidas e valorizadas são vis. É como como Isaías, em seus dias, profetizando ao reino do sul, capítulo 5 de Isaías, verso 20, ele dizia: ai, dos que dizem do bem mal e do mal bem, inverteram-se os valores. E isso não é discurso moralista, pelo amor de Deus. É quando eu digo a moral humana, propriamente dita, a dignidade humana, está sendo destruída, irmão. Eu nem estou falando dos valores de Deus. É uma coisa extraordinária. As pessoas que são ouvidas, que são cultuadas, que são aplaudidas, que são seguidas, são exemplos daquilo que é mais baixo. Quer sejam cantores, cantoras, influenciadores digitais, TikTokers. Tem uma turma aí que tem milhões de seguidores. Para falar na sua boca palavras do diabo, irmãos. Mas nós temos a mente de Cristo. A gente não segue essas pessoas. Nós temos a mente de Cristo. Nós não enaltecemos a vilaneza dessas pessoas. Eu acho que uma palavra muito bonita para o povo de Deus é a palavra elegância. O povo de Deus é elegante. Eu não me refiro apenas à questão estética, aparência, roupa. É elegante na maneira de se portar. É elegante na maneira de falar. Você sabe que o jovem crente é o que fala melhor na classe de sala de aula dele? É o que sabe falar melhor, é o mais articulado. Você sabia disso? Por mais tímido que seja. Vai apresentar um trabalho. Os outros, eu não vou não. O crente já diz, dá aqui esse papel. E ele fala em público sem problema nenhum. Turminha aí nova, tudo desenrolado. Eu sei, porque eu sempre fui tímido, retraído, calado. Vai ter feira de ciências, vai apresentar não sei o quê. Mas que menino desenrolado. É crente, porque desde cedo a gente aprende a vir aqui na frente, falar para um monte de gente. Não fica com medo, não é não, turminha aí? Sim ou não? Então vem aqui pregar aqui. Está sem gravata, né? Mas eles são assim, desenrolados. Que coisa boa, né, irmãos? Como é bom. Elegância. Elegância na maneira que vai comprar carne no açougue, que espera o seu lugar na fila, que vai buscar o filho na escola e não para em fila dupla, fica lá atrás esperando, que não tenta dar um jeitinho no trânsito lá para pegar.
prefere dar a volta e ir lá embaixo, fazer o contorno lá embaixo. É muito triste quando você tem lá um carro com um negócio, propriedade exclusiva de Jesus, passando o sinal vermelho. Que deve ocupar a nossa mente, eu estou terminando, com tudo que é cheio de virtude e digno de elogio. E embora nós saibamos que o cristão não deve desejar louvor de ninguém, mas, irmãos, quando nós temos a mente de Cristo, nossa mente cheia das coisas de Deus, os elogios vêm. Eles aparecem. A maneira como nós pensamos e agimos é virtuosa e traz louvor, elogio. Quantos pais aqui foram elogiados pelos professores, diretor da escola, pela maneira como seu filho se porta? Coisa boa. Reconhecimento, admiração. O ruim é quando a gente se louva. Quando a gente se acha o... E olha, quem é, não fica falando. Essa é a regra fundamental. Quando você vê a pessoa falando muito de si, falando muito, porque... Pastor Josué adorava esse tipo de gente. Ele queria longe gente assim. Você é falador. Falador. Ah, pastor. E ele tinha razão. Porque se diz isso, né, que as carroças vazias fazem mais barulho. Não se diz isso? Quem não é nada do que fala, faz muito barulho. Mas a Bíblia diz em Provérbios 31:30, que a beleza é enganosa, a formosura é vã, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, elogiada pela sua postura. Se há alguma virtude, se há algum louvor, pense nisso. Mateus 5,16, Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Deus e Pai que está no céu. Rapaz, aquele crente, ele falou que ia vir aqui dia 5, pois dia 5 cedo ele já estava lá com dinheiro para pagar. Que coisa! Provérbios 27:2, guarda essa. Que um outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. Aí eu andando lá pelo Nordeste, o povo, pastor, que bênção aquela igreja, como aqueles irmãos são reverentes no culto, que lindo aqueles hinos, e a maneira como eles se portam dentro da igreja, que coisa bonita. Glória a Deus. E parabéns ao povo de Deus. A consequência natural disso é uma mente que pensa como Cristo pensa. Vai ser exercício. Você tem que buscar isso. Nisso pensai, e isto fazei. Warren Wiersbe é um autor que eu gosto muito. Ele escreveu um livro chamado Seja Feliz. Quem achar esse livro, compra. É baseado na Epístola de Paulo aos Filipenses. E num dado momento, esse homem diz: não é possível separar atos exteriores de atitudes interiores. Tanto que Paulo diz aqui: nisso pensai, e isto fazei. Nós sempre vamos fazer, agir de acordo com aquilo que domina a nossa mente. Eu tive férias, mas eu tive uns estresses. Aluguei um carro e um doido no trânsito bateu em mim, bateu em outro, bateu em outro.
e foi embora desembestado, não sei para onde esse miserável foi. Entrou numa rua, um dos carros foi atrás, e os outros encostaram. E aí, irmãos, eu levei para o lugar onde eu aluguei o carro. Eles falaram, então, a gente vê aqui quanto é e a gente manda o orçamento para o senhor. Tá bom. Aí, 2 dias antes de eu vir embora, 3, o orçamento era... Eu falei, mas como? Isso tudo? Aí fui lá, eles estavam cobrando por coisa lá na frente, o cabra bateu atrás. Coisa lá na frente, acharam não sei onde, não sei onde, não sei onde. Que teste. Eu nem vou dizer como é que eu resolvi isso. Mas ou você tem a mente de Cristo, ou o teu Ebenezer carnal, que ele é terrível, ele é muito feio. Quando ele aflora, ele faz um grande estrago. Ou você tem a mente de Cristo, ou os ídolos do seu coração surgem, dominam, te destroem e destroem os que estão ao seu redor. Nisso pensai. Pense nisso. Põe a sua cabeça para funcionar. Nisso pensai. E isto fazei. Em nome de Jesus. Eu queria que você orasse comigo agora. Eu preciso de oração, gente. Eu não sei você. Mas se você precisa de oração como eu queria que você saísse do seu lugar agora, em nome de Jesus. Se você é crente em Jesus, de alguma forma Deus falou com você. Eu queria que você saísse do seu lugar, porque nós vamos orar. Eu sei que o Espírito Santo falou com vocês como falou comigo. E tem esses momentos que Deus coloca, ou nos coloca diante da palavra, para discutir a relação dele com a gente. E quem vem na frente não é pior do que quem não vem. Isso aí é relativíssimo. Eu acredito que vale sempre a frente, vale sempre a pena atender quando o Espírito Santo fala com a gente. Então, se Deus falou com você no coral, na orquestra, lá na galeria, aqui embaixo, você é crente em Jesus, você podia sair do seu lugar. E se tem alguém aqui que não é crente em Jesus, esse é o Evangelho de Jesus. Não é um evangelho que aliena, é um evangelho que compromete a gente com aquilo que é puro, que é justo, que é amável, que é verdadeiro, com aquilo que tem virtude, com aquilo que é digno de louvor. Essas coisas é que o Evangelho nos chama à responsabilidade. Então levante-se, se você não é um crente em Jesus, e venha aqui à frente, entregue sua vida a Jesus como seu Salvador.